Você já parou para pensar no que realmente aconteceu com os homens que largaram tudo para seguir Jesus Cristo? A gente sempre ouve falar dos apóstolos nos evangelhos, mas raramente param para contar o destino brutal que a maioria deles teve. E olha, quando você descobre os detalhes, a história fica muito mais sombria e impressionante do que qualquer filme de Hollywood conseguiria retratar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esses personagens históricos. Seja bem-vindo ao Arquivo Cipriano. Vamos começar pelo mais famoso de todos, Pedro, aquele pescador impulsivo que era o líder natural do grupo. A tradição conta que Pedro foi crucificado em Roma durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Mas aqui vem o detalhe perturbador que poucos conhecem. Pedro teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Imagina a cena? O cara literalmente escolheu uma morte ainda mais agonizante por humildade. E tem mais! Arqueólogos descobriram uma necrópole embaixo da Basílica de São Pedro, no Vaticano, nos anos 40. E acredite se quiser, encontraram ossos de um homem robusto, de aproximadamente 60 anos, com evidências que batem certinho com a história da crucificação. Mas a história fica ainda mais intrigante quando a gente fala do irmão de Pedro, o apóstolo André. Esse cara levou o evangelho até regiões que a gente nem imagina, tipo Grécia, Turquia e até algumas partes da atual Rússia. André acabou sendo martirizado na cidade de Patras, na Grécia. E aqui vem outro detalhe macabro. Ele foi amarrado, não pregado, numa cruz em formato de X. Sabe por quê? Porque o governador romano queria que ele sofresse mais, já que amarrado, ele levaria dias para morrer, em vez de horas. Dizem que André continuou pregando para as pessoas que passavam por ali, durante 2 dias inteiros, antes de finalmente morrer. A cruz em X ficou tão associada a ele que até hoje é chamada de Cruz de Santo André. Agora segura essa informação, porque vai ficar pesado. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, e sua morte está até registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Herodes Agripa mandou decapitá-lo com espada por volta do ano 44. Mas o que muitos não sabem é que existe uma lenda fascinante sobre os últimos momentos dele. Contam que o guarda responsável por levá-lo até a execução ficou tão impressionado com a coragem e fé de Tiago que se converteu ali, na hora. Quando chegou o momento da execução, esse guarda teria se ajoelhado ao lado de Tiago e pedido perdão, e os dois foram decapitados juntos. Real ou não, essa história mostra o impacto que esses caras causavam nas pessoas. Porém, a morte mais bizarra e controversa é, sem dúvida, a de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Existem 2 versões bem diferentes sobre como ele morreu. Mateus conta que Judas se enforcou tomado pelo remorso. Já o livro de Atos traz uma versão muito mais grotesca. Diz que Judas comprou um campo com o dinheiro da traição, caiu de cabeça e seu corpo literalmente se abriu ao meio, com as vísceras se espalhando pelo chão. Alguns estudiosos tentam conciliar as 2 versões dizendo que talvez ele tenha se enforcado numa árvore sobre um penhasco. A corda arrebentou e o corpo caiu nas pedras. Mas, sinceramente, até hoje, ninguém sabe ao certo o que rolou. A história fica ainda mais sinistra quando a gente olha para o caso de Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Esse apóstolo levou a mensagem até a Armênia e partes da Índia, lugares extremamente perigosos para um pregador cristão na época. A tradição mais aceita, e olha que é de arrepiar, é que Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Isso mesmo que você ouviu. Arrancaram a pele dele enquanto ainda estava vivo. Por isso que na arte religiosa
você frequentemente vê Bartolomeu segurando sua própria pele ou uma faca de açougueiro. Michelangelo até pintou ele assim no Juízo Final da Capela Sistina, segurando sua pele como se fosse um casaco. Mateus, o ex-cobrador de impostos que virou apóstolo, também teve um fim trágico. Depois de pregar na Etiópia por vários anos, foi morto a golpes de espada ou lança, dependendo da fonte que você consultar. O interessante é que Mateus era odiado duas vezes. Primeiro, por ser judeu pregando uma nova religião, e segundo, por ter sido cobrador de impostos, uma das profissões mais desprezadas da época. O cara literalmente tinha um alvo nas costas. Mas o que muitos não sabem é que Tomé, aquele famoso por duvidar da ressurreição de Jesus, chegou até a Índia e estabeleceu comunidades cristãs que existem até hoje. Os cristãos de São Tomé na Índia traçam suas origens diretamente a ele. Tomé foi morto com lanças por soldados hindus em Chennai, antiga Madrás, enquanto rezava numa caverna nas montanhas. Existe até uma igreja construída sobre o local, onde dizem que ele foi enterrado. Agora vem uma reviravolta interessante. Nem todos morreram martirizados. João, o discípulo amado, é o único que a tradição cristã diz ter morrido de morte natural, bem velhinho, por volta dos 90 anos de idade. Mas calma, antes disso, ele passou por cada perrengue imaginável. Foi fervido em óleo durante a perseguição em Roma, mas milagrosamente sobreviveu. Foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. E só depois disso, conseguiu viver seus últimos anos em paz em Éfeso. O cara era praticamente indestrutível. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, para diferenciar do outro Tiago, foi jogado do pináculo do templo em Jerusalém. A queda não o matou imediatamente. Então, a multidão começou a apedrejá-lo. Quando isso também não foi suficiente, um batedor de roupas pegou seu instrumento de trabalho, um tipo de porrete usado para bater em tecidos, e deu a pancada final na cabeça dele. É uma morte que mistura 3 métodos diferentes de execução. Simão, o Zelote, pregou no Egito e depois foi para a Pérsia junto com Judas Tadeu. Ambos teriam sido martirizados lá, embora os detalhes sejam nebulosos. Algumas fontes dizem que Simão foi cerrado ao meio, outras falam em crucificação. O nome Zelote indica que ele provavelmente era membro de um grupo revolucionário judeu antes de virar apóstolo. Então já era acostumado com violência desde cedo. Felipe teria sido martirizado em Hierápolis, na atual Turquia. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo como Pedro, mas também existem versões que falam em apedrejamento. O que sabemos com mais certeza é que ele passou anos pregando na Ásia Menor e converteu muitas pessoas antes de seu fim violento. E aqui vai um detalhe que muda tudo. Matias, o apóstolo escolhido por sorteio para substituir Judas Iscariotes, também teve um destino brutal. Ele pregou na Judéia e Etiópia e foi apedrejado até a morte e depois decapitado só para garantir. O cara nem estava no grupo original, mas acabou pagando o mesmo preço. Quando você para pensar, desses 12 homens, pelo menos 10 foram brutalmente assassinados por causa daquilo que acreditavam e pregavam. Eles tinham tudo a perder e nada a ganhar materialmente. Não estavam buscando poder, dinheiro ou fama. Pelo contrário, sabiam que espalhar essa mensagem significava provavelmente uma sentença de morte. E mesmo assim, continuaram. Isso levanta uma questão fascinante. Será que pessoas estariam dispostas a morrer de formas tão horríveis por algo que sabiam ser uma mentira? Pense nisso. Esses caras não eram fanáticos distantes que ouviram uma história de terceiros. Eram pessoas que afirmavam ter visto, tocado e convivido com Jesus ressuscitado. Cada morte brutal deles, cada tortura que suportaram sem negar sua fé, se torna um testemunho histórico perturbador
que atravessou 2000 anos. O que você acha que faria alguém suportar ser esfolado vivo, crucificado de cabeça para baixo ou cerrado ao meio sem renunciar sua crença? Você acredita que tudo isso foi apenas fé cega? Ou que eles realmente tinham certeza de algo que mudaria o mundo para sempre? Deixe a sua opinião nos comentários. A sua visão também faz parte deste arquivo. Se esse conteúdo te prendeu até aqui, fortaleça o Arquivo Cipriano, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Outros arquivos permanecem selados, aguardando o momento certo para serem abertos. Este arquivo se encerra aqui.